Os saduceus são um grupo, ou eram, né? Um grupo religioso e político ao mesmo tempo, porque eles estavam entre as autoridades de Israel. Era um grupo menor do que os fariseus, mas eles exerciam bastante influência na política, no governo de Israel. E os saduceus, embora eles não se dessem com os fariseus, mas eles se juntavam com este outro grupo religioso quando o assunto era perseguir Jesus, matar Jesus. Então, os saduceus, nesta ocasião aqui, eles planejam colocar Jesus em dificuldade para ver se eles o ridicularizavam. Esse grupo, o grupo dos saduceus, é um grupo muito contraditório, porque, embora conhecido como um grupo religioso, e eu já falei político também, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em anjos. Isto nós podemos nos certificar, confirmar na própria Bíblia, lá em Atos 23, no verso 8, quando Paulo está em meio à grande confusão e os religiosos queriam prender Paulo porque ele agora pregava o evangelho, e Paulo, sabendo que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e ele vinha do grupo de fariseus, então ele mesmo cita isso, que ele estava sendo condenado porque cria na ressurreição. E criou aquele problema todo. E lá em Atos 23, 8, há uma observação falando exatamente isso, que os saduceus não criam nem na ressurreição dos mortos, nem em espíritos e nem em anjos. O que nós concluímos? Era um grupo materialista. Então, Jesus tinha ali, entre os seus perseguidores, um grupo materialista, e nós que alguns domingos falamos sobre o materialismo, então os saduceus, eles concordavam aí nesses aspectos dos materialistas dos nossos dias. Para eles, espírito não existia, anjos não existiam, porque os anjos são espíritos ministradores de Deus, e se não existe espírito, não existe anjos, então, quando alguém morre, eles entendiam que acabou, que não se volta mais. Esse é o grupo dos saduceus, um grupo curioso, um grupo até contraditório, mas eles estavam ali vivendo entre os judeus e ainda dirigiam o povo de Israel. Então, percebam aí como Israel terminou saindo dos caminhos de Deus. Alguns desses saduceus, então, eles se aproximaram de Jesus, fizeram a ele uma pergunta para colocá-lo em dificuldade. E como eles não acreditavam em ressurreição, eles acharam que Jesus iria ficar em dificuldade, porque eles falaram acerca da eternidade, coisa que eles não acreditavam, usando a lei dos judeus. E qual era a lei? Quando um homem e uma mulher se casavam e o marido morria e eles não tiveram filhos, então o irmão daquele marido, ele precisava assumir a esposa dele para que a descendência dele tivesse continuidade. Então os saduceus aqui fazem a pergunta para Jesus, dizendo que isso aconteceu 6 vezes. 6 irmãos casaram-se com a mesma mulher, porque cada um deles ia morrendo sem filhos. E, na verdade, 7, né, no verso 32, diz: finalmente morreu também a mulher, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Então, eles dão um exemplo aí de 7 irmãos que se casaram com a mesma mulher. Eles perguntam, na ressurreição, afinal de contas, de quem ela vai ser esposa? E é aí, então, que Jesus dá a resposta que nós vamos ler a partir deste momento.
fiz uma síntese da primeira parte, para que nós demos continuidade a partir então do verso 34. Lucas 20, a partir do verso 34 até o verso 38. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Jesus, na sua resposta, ele já frontalmente fala para os saduceus: a ressurreição, existem anjos e aqueles que na ressurreição, quando eles ressuscitarem, eles serão como anjos. Então Jesus já vai falando logo: há ressurreição de mortos, há anjos, há, portanto, espíritos e há eternidade. Esta é a resposta, portanto, de Jesus. Mas nós queremos pegar esta resposta de Jesus e analisar alguns temas importantes desta resposta de Jesus aos saduceus. E nós podemos, assim, já inicialmente, destacar aí 6 temas diretos nesta resposta de Jesus, com base nos versos 34 a 38 de Lucas 20. Então, número 1, existe outra era. Existe vida fora do tempo. 2, somente os que forem considerados dignos tomarão parte na era que há de vir, nesta outra era. 3, estes que tomarão parte nesta outra era, estes também tomarão parte na ressurreição dos mortos para essa nova vida. Então, essa outra era é uma nova vida. 4, estes que farão parte dessa nova vida, que terão essa nova vida, não podem mais morrer. Então, eles serão imortais, pois são como os anjos, e os anjos são imortais. Eles tiveram início, eles foram criados, como nós, mas eles não morrem, eles são imortais. São espíritos ministradores de Deus. 5. Por quê? Então, 5º ensino aí de Jesus. São filhos de Deus. Estes que serão habitantes nesta outra era, esta outra vida, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Ressuscitaram com Cristo, lembram-se? E 6, não foi, ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem para
Deus. Então, esses são os 6 ensinos que nós temos aqui, nessa resposta de Jesus aos saduceus. Claro, eu citei os 6 ensinos rapidamente, mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles durante alguns minutos, para podermos falar sobre herança. Então, nossa conversa, falando sobre herança, na verdade é uma conversa que abrange comentários sobre herança, sobre morte, sobre ressurreição e sobre eternidade. Então, naqueles 6 temas que nós falamos aqui, 6 itens da resposta de Jesus, nós temos aí 4 assuntos: herança, morte, ressurreição e eternidade. Herança, nós sabemos, aqui, nesta era, no nosso mundo, é o patrimônio deixado por um falecido. Herança é isto, aqui no nosso mundo. O autor da herança é o falecido, chamado juridicamente aí de decujus, uma expressão que vem do latim, como muitas outras expressões jurídicas. E essa expressão que vem do latim vem da expressão de cuja sucessão se trata, só que em latim. Então, o decujus significa de cuja, né? De cuja sucessão se trata, e esse decujus substitui, então, o termo falecido juridicamente. O autor da herança é o falecido, também denominado aí decujus, mas a quem o denomine extintos, sucedido, morto, finado. Quando falamos em herança no nosso mundo, então sempre por trás existe alguém que morreu e deixou esta herança. Falar de herança termina sendo algo ligado aí a falar, de uma certa forma, sobre morte. E sobre esse assunto, me lembro já de muitos anos atrás ter ouvido, se não me engano, do pastor Heraldo Marvila Pacheco, quando era pastor lá na Igreja Batista de Ponte Grande, sobre o John Davidson Rockefeller, quando ele morreu, e ele morreu com 97 anos, faltava 2 meses para completar 98, e ele foi aí o primeiro bilionário que o mundo conheceu, foi o homem mais rico do mundo, e dependendo do cálculo que se faça, ele ainda é o mais rico que a história já conheceu, dependendo dos parâmetros para fazer essa comparação. Quando John Davidson Rockefeller morreu, ele, lá no cemitério, estava o seu contador aí, um curioso chegou ali do lado do seu contador e perguntou ali no ouvido do contador: quanto ele deixou? O contador olhou para ele e falou: tudo. Ele não levou nada. E é assim, o falecido, ele deixa tudo. Nenhum de nós, quando partir deste mundo, vai levar alguma coisa. Não vamos levar nada. A matéria fica. Há pessoas que dão tanto por riquezas, né, para serem ricos, mas quando nós partimos, nós deixamos tudo. Foi assim com John Davidson Rockefeller, é assim com todos, né, todos aqueles que partem. Mas então, quando se fala em herança no nosso mundo, por trás há alguém que morreu e deixou esta herança. Mas quando nós estamos falando de eternidade, percebam aí a diferença. Quando estamos falando das coisas relacionadas a Deus, a herança, e é desta que nós vamos falar neste Falando sobre Herança, ela é desfrutada na companhia do dono de tudo. Não é uma herança deixada para quem vai desfrutar
e o falecido foi embora e nunca mais vai ser visto. Na verdade, essa é uma herança que nós conquistamos aqui, pela graça de Deus, não por nosso merecimento, mas que nós vamos desfrutar por toda a eternidade na companhia do dono de tudo. É desta herança que nós estamos falando. Esse é o tipo de herança oferecida nas Escrituras para aqueles que crerem em Jesus. Eu gosto muito de Gálatas 4, verso 7, quando Paulo fala ali aos Gálatas: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mas já vamos entendendo isto. Deus nos tornou herdeiros, porque nós somos filhos, não somos mais escravos, nós somos filhos, mas esta herança vai ser desfrutada ao lado do dono de tudo, na presença do dono de tudo. Com a herança eterna é assim. É uma herança, inclusive, que também é eterna. Ela não tem fim. Sabe de que tipo é essa herança? Ela é do tipo de herança que, na parábola do filho pródigo, o filho perdido, o filho mais velho não entendeu. O filho perdido, o pródigo, que era o mais novo, ele vai, gasta toda a parte da herança que o pai tinha lhe dado, e o pai ali representa Deus, portanto é uma herança inesgotável. E ele volta, e quando ele volta, o filho mais velho fica amuado, ele fica contrariado com o seu pai, e ele diz: o senhor nunca me deu nenhum cabrito, e eu estou aqui trabalhando como um escravo, olha aí. Eu sou como um servo teu. Então, percebam que o filho mais velho tinha o pensamento daqueles que pensam só numa herança para este mundo. E é como Paulo fala lá, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Então, os dois versos combinam muito bem, porque o pai amoroso, o pai daqueles dois filhos, o pai que amava o mais novo e o mais velho, o que ele fala? Ele fala o tipo de herança que era a herança do filho mais velho. Então, Lucas 15, verso 31, o pai fala: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Esta é a afirmação do pai amoroso. Ele vai continuar falando: é justo que nós fiquemos nos alegres, porque esse seu irmão estava perdido e foi achado, e vai por aí afora a parábola, terminando mais ou menos desse jeito. Mas aquela frase do pai é o tipo de herança que nós temos em Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando para nós e nos alertando: meu filho, você está sempre comigo e vai ser assim na eternidade. Tudo que tenho é seu. Esse é o tipo de herança reservada para você e para mim, para todo aquele que creu em Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo, pagou pelos nossos pecados, e nós, reconhecendo isso, nos vimos pecadores, confessamos nosso pecado, entregamos nossa vida a Jesus. A partir desse momento, o Espírito Santo veio habitar em nós e nós temos a vida eterna. Deus nos prometeu, Jesus nos prometeu, nós somos herdeiros. Com Cristo, nós somos co-herdeiros, porque nos tornamos filhos, fomos tornados filhos de Deus. Então, é isso que eu gostaria de falar aí sobre herança, falando sobre o tipo diferente de herança que nós temos quando relacionamos a nossa filiação ao Pai eterno. Mas, como nós tínhamos mencionado, Jesus cita então, ou nós podemos tirar da resposta de Jesus 6 citações
São 6 ensinos, na verdade, desta afirmação de Jesus. E o primeiro é que existe outra era. Lembra-se que nós já falamos alguns domingos atrás aí? Eternidade existe. Então aqui, Jesus mais uma vez está confirmando isso. Olha, ele está falando isso aos materialistas saduceus, que não acreditavam em eternidade. Jesus está falando para eles, existe vida após a morte, existe outra vida, existe outra era. Não existe apenas o tempo, não existe apenas este momento. Existe outra era. Número 2, somente os que forem considerados dignos tomarão parte na era que há de vir. Jesus, ele fala assim, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamentos. Então, este segundo ensino de Jesus aí, somente os que forem considerados dignos tomarão parte na era que há de vir. Existe outra era, somente os que forem considerados dignos tomarão parte na era que há de vir. Você vai ser considerado digno? Quem pode ser considerado digno de tomar parte nesta outra era que há de vir, era eterna? Nós sabemos que é pela graça que nós somos salvos, ou, no nosso caso, quando aceitamos a Jesus, pela graça nós fomos salvos. Pela graça, por meio da fé, ou seja, é pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, quando nós cremos no Filho de Deus. Então, não tem a ver com merecimento. Efésios 2, versos 8 e 9. Os que são considerados dignos são aqueles que, por terem crido, Deus os contemplou com a salvação em Jesus Cristo. Esses são considerados dignos, não por merecimento. O Salmo 101, verso 6, ele nos ajuda um pouco aqui. Claro, são muitos os versos, a Bíblia fala bastante sobre a nossa transformação a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo. Mas o verso 6 do Salmo 101 diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra. É Deus falando. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então percebam, quando Jesus fala que aqueles que forem considerados dignos, esses é que tomarão parte na era que há de vir. Por que Jesus fala isto? Primeiro, não é por merecimento nosso. Nós somos salvos pela graça quando cremos em Jesus. Mas quando nós cremos em Jesus e o Espírito Santo veio habitar em nosso interior, o que o Espírito Santo faz em nós? Qual é parte do ministério do Espírito Santo? É nos transformar. É operar uma mudança em nós. E aí, quando ele opera esta mudança, ele vai nos tornando mais semelhantes a Cristo a cada dia. Ele vai transformando o nosso caráter para ser um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. Aquele fruto do Espírito lá, amor, alegria, paz, amabilidade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio, aquelas 9 características de Gálatas 5, 22, 23, e claro, em outras passagens da Bíblia, nós também temos características do caráter de Cristo. Ali estão alguns exemplos, 9 exemplos do que o Espírito Santo faz em nós. E aí o que acontece conosco? Nós somos transformados. Por isso esse verso 6 do Salmo 101.
Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Você é um fiel da terra? Os olhos de Deus aprovam você. Foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é tão importante a forma como nós vivemos neste mundo, o testemunho que nós damos. É assim que nós somos considerados dignos, não por merecimento, mas porque o Espírito Santo agindo em nós, a partir do momento que nós cremos e fomos salvos, não por merecimento, ele transforma a nossa vida. E por amor, por gratidão, nós queremos ser iguais a Jesus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Se você é servo de Deus, então você tem vida íntegra. E responsabilidade, hein? Vida íntegra. E alguém considerado digno de tomar parte na era que há de vir. 3. Estes também tornarão parte da ressurreição dos mortos para essa nova vida. Então, lembram-se que Jesus falou para os saduceus: existe ressurreição? Sim. E quem é que vai ressuscitar? Aqueles que vão tomar parte nesta outra era, na eternidade. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre a nossa ressurreição, a ressurreição dos mortos, para que nós possamos viver eternamente com um corpo transformado ali diante de Deus. Então, dos versos 13 a 18 de 1 aos Tessalonicenses 4, nós temos lá Paulo falando um pouco sobre isto. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que morreram. Esta é apenas uma forma de falar acerca daqueles que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança, esperança viva. É apenas uma questão de tempo e estaremos na eternidade. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Eles que partiram para a eternidade e eram crentes em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está falando: Jesus vai trazê-los consigo. Verso 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo, então, está falando daqueles que vão ser considerados dignos de tomar parte nesta outra era, nesta era que há de vir. E ele termina esse pedaço aqui no verso 18 falando: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmão, o tempo não é tudo. O tempo acaba. Nós estaremos com o Senhor. Então está aí mais um ensino precioso de Jesus. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também, importante ressaltarmos lá, capítulo 15, versos 51 a 57. 1 aos Coríntios 15, 51 a 57. Nós lemos assim: eis que eu lhes digo um mistério. É o apóstolo Paulo mais uma vez falando aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Eu vou parar aqui. Ele continua, mas eu vou parar aqui. Assim, é importante esta transformação de corruptível para incorruptível, porque o nosso Deus é um Deus santo, um Deus perfeito, e só vão habitar com ele aqueles que tiverem sido transformados, santos e perfeitos também. Mas o texto ali, ele continua até o verso 57. Então, aprendemos com Jesus aqui. Esses também tomarão parte na ressurreição dos mortos para essa nova vida. Então, não é carne e sangue, mas corpo transformado, glorificado para estar com Jesus, desfrutando desta herança eterna. Nós estamos falando sobre esta herança eterna e quem vai estar nesta era que há de vir, para usar aí as palavras de Jesus. 4. Estes, os habitantes desta outra era, os habitantes na eternidade com o Pai e o Filho, não podem mais morrer. E olha Jesus aí, dando um tapa com luva de pelica na cara dos saduceus. Estes vão ressuscitar e não podem mais morrer, existe eternidade, pois são como os anjos. De novo, Jesus, mais um tapa na cara dos saduceus com luva de peluca. São como os anjos. Anjos existem, foram criados por Deus, são servos, ministradores, agem da parte de Deus, inclusive em nosso favor, é o que a palavra de Deus diz. Então, aqui na continuação de 1 Coríntios 15, lá no verso 54, nós até lemos, a morte foi destruída. Não, nós não chegamos a ler, né? Então vamos ler o verso 54 aí, 1 Coríntios 15. Estes não podem mais morrer, pois são como os anjos, o que nós lemos aqui. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Na resposta de Jesus aos saduceus, ele também ensina isto. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e jamais morrerão novamente, pois são como os anjos. Receberão então este corpo glorificado e a morte terá sido derrotada. Ela é o único inimigo nosso a ser derrotado. Assim nós aprendemos na palavra de Deus. Inclusive lá no livro de Apocalipse, a morte e o Hades jogados no lago de fogo, uma forma simbólica de falar aí da morte da morte. Lembro-me do irmão Pedro, o pai da Beth. Uma vez ele falou lá na congregação nossa ainda, ele falou sobre a morte da morte. Vocês sabem, na Bíblia, onde fala da morte da morte? Então o irmão Pedro falou isso certa vez. É aqui, 1 Coríntios 15, nesse verso 54 e seguintes. Número 5, nós aprendemos aqui com a resposta de Jesus aos saduceus. Estes que não podem mais morrer, Jesus diz, são filhos de Deus. Jesus fala de forma bem clara, são filhos de Deus, como nós citamos Gálatas lá, não são mais escravos, mas filhos de Deus, e portanto herdeiros. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E Jesus fala, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, em Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4, nós lemos lá, de novo, o apóstolo Paulo, grande doutrinador aqui do Novo Testamento, falando sobre isso, sobre nossa condição em Cristo. Então ele fala lá, versos 1 a 4 de Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e olha a forma como Paulo coloca isto. Ele coloca a nossa ressurreição futura como algo já acontecido, porque Jesus já ressuscitou.
olha, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele fez isto por nós, quando nós cremos nele, então nós estamos nele, por isso Paulo já fala desta forma. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, e é por isso que nós vamos ressuscitar no último dia, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, não como materialista. Pois vocês morreram, Paulo já está considerando nossa morte física como algo que já aconteceu. Na verdade, o velho homem já morreu mesmo. Nós já somos nova criatura. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, ou seja, na volta de Cristo, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha, irmãos, a nossa herança é ou não é para estarmos felizes? É ou não é para glorificarmos o nosso Deus? É ou não é para adorarmos Deus tão tremendo que nos dá esta herança incorruptível? Estarmos com Ele, lavados, purificados, perdoados, justificados, aperfeiçoados, tornados santos, totalmente glorificados quando estivermos com Ele. É isso que nós aprendemos aqui neste item 5. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E o número 6, que Jesus fala aí na sua resposta aos saduceus, e nós aprendemos com ele. O Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Jesus cita Moisés lá na sarça ardente, quando ele viu aquela moita no meio do deserto, aquele tipo de vegetação, sair uma chama, pegar fogo e não se consumir. Moisés foi mais perto para verificar o que era. Uma voz então saiu daquela sarça e era a voz de Deus, dizendo: Moisés, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o local onde você pisa é santo. E Deus fala com Moisés ali. Êxodo 3, verso 6, nós lemos Deus falando assim: disse ainda, eu sou, percebam, eu sou, não eu fui, eu sou o Deus de seu pai. Deus falando com Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A promessa que Deus tinha feito para Abraão tinha ali naquele momento 430 anos. Mas Deus não diz, eu fui o Deus de Abraão. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O que Jesus diz aqui em relação àquilo que Deus falou a Moisés? Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo. Jesus está, portanto, mostrando aí com muita clareza o aspecto de Deus, o atributo de Deus chamado de eternidade. Deus é eterno. E nós, como Jesus falou lá, nós vivemos para o Senhor. Em Atos 17, 28, Paulo fala sobre isso, que nós, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Também Romanos 14, versos 7 a 9. Bem, neste
Item 6, o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A palavra de Deus, há muitas passagens falando sobre isso. Por exemplo, muito conhecido o Salmo 90, verso 2, salmo atribuído a Moisés, aquele que, face a face, conversava com o Eterno, o Eu Sou, nosso Deus. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Citação de Moisés no Salmo 90, verso 2. Salmo 102, versos 25 a 27. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, os céus e a terra, o universo, eles perecerão. Mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Sabe pelo que Deus vai trocar? Eles vão envelhecer e ser trocados, este universo, pela outra era que Jesus mencionou. Nossa habitação na eternidade com Deus já estava aqui no Salmo 102, versos 25 a 27, isso citado, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isaías 40, um texto tão conhecido, verso 28. Será que você não sabe? Vai para o saduceu. Vai para o materialista dos nossos dias. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Sabe por que o materialista tem dificuldade de aceitar, de crer nesta outra era, na eternidade, em vida espiritual? Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é insondável. E agora fica aquela pergunta para cada um de nós, depois de termos percebido tanta coisa, podemos aprender numa resposta simples de Jesus aos saduceus. Você vai estar na eternidade com Cristo? Você, aqui no tempo, você está andando como alguém transformado pelo Espírito Santo de Deus? Sabe que uma das evidências de que você vai estar na eternidade, uma das evidências é como você vive neste mundo. Estamos estudando às quintas-feiras, primeira carta de João. João fala lá no capítulo 2 acerca da apostasia, aqueles que abandonaram a fé. Ele fala que aqueles que abandonaram a fé fizeram isso porque não eram dos nossos. Qual é a característica de vida deles? É uma vida totalmente diferente da vida daquele que crê em Cristo, que entregou sua vida a Ele. Como temos andado?
e a responsabilidade de representarmos Cristo neste mundo como sua igreja. Estejamos, irmãos, cada um de nós, preparados para esta herança eterna, herança que nos foi garantida, herança que nós recebemos em Cristo Jesus. O tempo de forma alguma se compara à eternidade, ao momento em que nós estaremos com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando estaremos com os nossos entes queridos que já partiram e que também entregaram suas vidas a Jesus. Que momento de festa, que momento eterno de festa. E até como nós vivemos no tempo, nós cometemos inclusive, vamos falar assim, este choque de linguagem. Que momento de festa, estamos falando da eternidade lá, né? Então, que festa eterna será aquela? Irmãos, em Cristo Jesus, feitos filhos de Deus, nos deliciando da herança totalmente diferente da herança deste mundo. Porque a herança deste mundo, e olha, há pessoas que, por causa da herança que eles têm para receber, eles torcem para que o autor da herança, de cujos, morra. Quantas vezes, infelizmente, isso acontece ainda aqueles que planejam e até executam a morte de seus ascendentes para que fiquem com a herança deste mundo. A herança eterna, ela é tão diferente que nós vamos desfrutar desta herança junto com o autor da herança, junto com o nosso Deus Pai, junto com o Deus Filho, junto com o Deus Espírito Santo. É para nós adorarmos a Deus desde já, é para estarmos agradecidos desde já, é para vivermos esta alegria desde já, é para desfrutarmos a transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós desde já. É para nos aplicarmos em amar o nosso próximo desde já. É para vivermos para o Senhor desde já, porque é herança incorruptível. E é por isso que Paulo falou lá numa das suas cartas, creio que em Romanos, né? Eu estou certo, né? Eu sei em quem tenho crido, estou certo. O meu tesouro está guardado, né? Meu depósito está guardado até aquele dia, o dia final. Que seja realidade na nossa vida. Que nós nos consolemos, como o apóstolo Paulo disse, com base em todas estas verdades. Que vivamos aqui de acordo com a vontade de Deus. Que quando partirmos deste mundo, aí sim, a nossa salvação de forma completa, totalmente concretizada, e nós vivendo com o nosso Pai eterno. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.